Ele caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu parábolas, tocou o pão multiplicado e ainda assim traiu. Judas Iscariotes ficou para a história como o traidor por excelência. Mas o que aconteceu com ele depois daquele beijo? Seu destino foi tão sombrio quanto seu ato? A resposta depende de quem conta a história, e as versões são perturbadoras. Se você quer entender como esse enredo termina e por que ele ainda causa calafrios até hoje, já deixa o like nesse vídeo e segue o canal. O que vem a seguir é forte, intrigante e impossível de ignorar. O fim trágico segundo Mateus. Quando o brilho das tochas se apagou e o som das espadas cessou no jardim, a consciência de Judas começou a gritar. Ele tinha feito o impensável, traíra o mestre com um beijo, entregando-o nas mãos dos que queriam vê-lo morto. Mas o que veio depois não foi celebração, foi silêncio. Um silêncio cortante, cheio de culpa e vazio. Segundo o Evangelho de Mateus, o peso da traição não demorou a esmagar Judas. Ao ver que Jesus fora condenado, algo que talvez ele não tivesse imaginado até as últimas consequências, o remorso tomou conta dele com uma força destruidora. Ele pegou as 30 moedas de prata, o preço da traição, e correu de volta ao templo. Quis devolver. Gritou aos sacerdotes: pequei, traí sangue inocente. Mas eles responderam: o que temos nós com isso? Isso é contigo. A mesma elite religiosa que arquitetou a prisão de Jesus agora lavava as mãos diante do desespero do traidor. Judas então jogou as moedas no santuário. Elas bateram no chão de pedra com um som metálico e oco. Ninguém as quis. Era dinheiro sujo, dinheiro de sangue. Com aquelas moedas, os sacerdotes compraram um terreno para sepultar estrangeiros. Um campo que ficou conhecido como o Campo de Sangue. Um lugar amaldiçoado por origem. Um espaço marcado por culpa. E Judas desapareceu entre as ruas estreitas de Jerusalém. A dor crescia, a culpa ardia como fogo. E sozinho, ele encontrou uma árvore, um galho forte, um lugar de fim. Ali, segundo Mateus, Judas se enforcou. O discípulo que partilhara o pão com Jesus agora pendia de uma corda, vencido por sua própria consciência. O fim de Judas, nesta versão, é humano até os ossos. Um homem que caiu em si, mas já era tarde. Um remorso que não virou arrependimento. Um grito que ninguém quis ouvir. Uma morte que não limpou a culpa, só a calou. O corpo estourado em Atos dos Apóstolos. Se o Evangelho de Mateus encerra a história de Judas com um nó de corda e uma cena melancólica, o livro de Atos dos Apóstolos reconta esse desfecho com tons bem mais sombrios, quase grotescos. Nada de remorso explícito, nada de árvores ou tentativas de reparar o erro. Aqui, Judas parece caminhar direto para o abismo do juízo. Segundo o autor de Atos, Judas comprou um campo com o pagamento de sua traição, mas ao contrário de Mateus, que diz que os sacerdotes adquiriram o terreno com as moedas rejeitadas, Atos coloca essa ação nas mãos do próprio Judas. Ainda assim, o texto segue com uma reviravolta chocante. Ali, no campo, Judas cai de cabeça e seu corpo se arrebenta, abrindo-se e espalhando suas entranhas por todo lado. Não há corda, não há galho, há uma queda brutal e uma explosão de carne. Uma cena violenta até para os padrões de um texto sagrado. E, no entanto, ali está, registrada, preservada, contada como parte da fundação da nova história da igreja. O local ficou conhecido com o mesmo nome, o Campo de Sangue, mas agora com uma nova justificativa. Em Mateus, o sangue era o de Jesus, vendido por 30 moedas. Em Atos, o sangue era de Judas, esparramado no solo do campo. O que mais intriga aqui é o tom. O relato parece frio, quase clínico, como se o destino de Judas fosse um aviso, um lembrete de que a traição tem preço, e que nem sempre é o remorso que destrói, mas o próprio castigo. A morte grotesca parece carregar um julgamento divino, como se Deus mesmo tivesse dito: basta. Mas há também um enigma nessa queda. Por que de cabeça? Como ele explodiu? Seria literal ou simbólico? Alguns intérpretes sugerem que ele pode ter tentado se enforcar e o galho quebrou, lançando-o contra pedras afiadas. Outros falam de uma linguagem simbólica para um juízo espiritual, e há quem veja nisso um acréscimo literário, algo que buscava impactar, chocar, marcar.
A versão monstruosa de Papias, Judas apodrece por dentro. Se Mateus mostrou um homem tomado pelo remorso e Atos pintou uma morte grotesca e imediata, Papias, um dos primeiros escritores cristãos pós-apostólicos, levou a história de Judas a um novo nível de horror. O que ele narra não é apenas uma morte, é uma decomposição viva. Segundo o testemunho de Papias, Judas não morreu logo após trair Jesus. Ele continuou vivo, mas completamente deformado. Seu corpo inchou de forma absurda. Suas carnes se tornaram como uma massa pulsante, repulsiva, fétida. Ele não conseguia mais passar por caminhos estreitos sem se machucar, pois seu corpo estava tão dilatado que mal cabia entre as casas. Sua pele rachava, vermes brotavam de suas feridas abertas e o fedor era tão insuportável que as pessoas evitavam o local onde ele passava. Não era apenas uma morte, era uma punição lenta, visual, perturbadora. Judas apodrecia por dentro e por fora. Papias não poupa os detalhes. Em algumas versões, ele diz que o fim veio por um linchamento. Em outras, que Judas foi esmagado por uma carroça, ou ainda que simplesmente se dissolveu em pus e vermes. Não há coerência biológica, tampouco preocupação com a verossimilhança. O que existe aqui é uma alegoria viva da corrupção, como se o corpo de Judas refletisse o estado de sua alma. E por que contar isso assim? Porque os leitores da época entendiam a linguagem da punição física como um reflexo da justiça divina. Era comum nas histórias antigas, até mesmo em textos judaicos, que vilões sofressem castigos visíveis, extremos, quase cinematográficos. Isso os tornava exemplos, advertências ambulantes. E Papias, com sua pena carregada de imagens grotescas, constrói Judas como o retrato vivo da consequência do pecado. Essa versão lembra outras narrativas antigas de pessoas que foram comidas vivas por doenças, maldições ou forças espirituais. Judas, então, se junta a essa galeria de condenados que não apenas morrem, apodrecem como sinais vivos do juízo. Se compararmos com os outros relatos, o de Papias parece um exagero, e é mesmo, mas esse exagero serve a um propósito: causar repulsa, mostrar que trair o Filho de Deus não foi só um erro, e Judas, em seu corpo deformado, se tornou o lembrete vivo disso. Quando estudiosos e teólogos antigos se depararam com tantas versões diferentes sobre o fim de Judas, surgiu um desafio inevitável: como unir tudo isso em uma narrativa coerente? Será que Judas se enforcou e depois caiu? Será que ele comprou um campo ou os sacerdotes compraram em seu nome? Ele morreu logo ou apodreceu aos poucos? Desde os primeiros séculos do cristianismo, pensadores como Apolinário de Laodiceia, Agostinho de Hipona e Jerônimo tentaram resolver esse quebra-cabeça. A estratégia: supor que todas as versões estavam certas, em partes. Assim, nasceu uma cronologia complexa e curiosa. Judas teria sentido remorso, devolvido as moedas e se enforcado, mas a corda teria se rompido, fazendo-o cair violentamente no campo comprado com seu dinheiro, arrebentando-se no chão. E depois, com o tempo, seu corpo teria começado a inchar, apodrecer e exalar mau cheiro, como narrado por Papias. Sim, tudo junto, como se a tragédia precisasse ser completa. Mas será que faz sentido? Nem sempre. Há quem veja nisso mais confusão do que clareza. Por exemplo, o texto de Atos diz que Judas comprou um campo, enquanto Mateus afirma que os sacerdotes é que fizeram isso usando o dinheiro rejeitado por ele. Outra tensão está no método de morte. Se Judas morreu enforcado, como ele poderia depois cair e se arrebentar? Além disso, há quem aponte que o relato de Atos pode ter sofrido um erro de cópia ao longo dos séculos. Alguns manuscritos antigos trazem a palavra grega prenés genomenos, que significa caindo de cabeça, mas outros sugerem que a palavra original poderia ser prestes genômenos, que significaria algo como tendo sido pressionado, talvez por uma carroça ou pelo inchaço, o que se aproxima do relato de Papias. Com isso, alguns estudiosos modernos preferem não tentar conciliar tudo. Ao invés disso, enxergam cada versão como uma lente teológica diferente, com uma mensagem própria. Mateus quer mostrar o remorso e a tragédia moral. Atos apresenta a justiça divina em forma de consequência física. Papias
Tobias pinta uma cena horrenda, quase didática. Nenhuma delas precisa ser excluída, mas talvez não devam ser costuradas à força, porque no fim das contas, tentar encontrar uma versão definitiva pode ser um erro de foco. O que esses relatos gritam, cada um à sua maneira, é a gravidade da traição e o peso insuportável da culpa. Judas virou símbolo de queda, não só pelo que fez, mas pelo que se tornou depois. Cada narrativa, exagerada ou não, aponta para um destino final trágico, irreversível, e talvez o mais importante não seja como ele morreu, mas porque ele não viveu o suficiente para ser perdoado. Se você chegou até aqui, lembre-se de curtir o vídeo e seguir o nosso canal, e principalmente contar aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre a história do fim de Judas.